Saber Direito com o tema Direito Penal Militar. Estamos desenvolvendo esse tema em 5 aulas. A primeira tratou de Justiça Militar. A segunda, a especialidade do Direito Penal Militar. Na terceira aula, nós vimos já os crimes militares em tempo de paz. E hoje, quarta aula, nós vamos analisar os crimes militares em tempo de guerra. Eu gostaria de lembrar que, de acordo com o que nós falamos anteriormente, o nosso Código Penal Militar, ele traz uma subdivisão na sua parte especial. Nessa subdivisão nós temos uma parte concernente aos crimes militares em tempo de paz e outra aos crimes militares em tempo de guerra. Lembrando que na aula passada nós olhamos os crimes militares em tempo de paz e fizemos uma vinculação, pelo menos lembrando, entre o artigo 9º do Código Penal Militar, que configura os crimes militares em tempo de paz, configura, estabelecendo alguns elementos necessários e indispensáveis à configuração daquele crime como crime militar, estando ele tipificado no Código, e em seguida nós passamos a analisar a classificação, a sistematização feita pelo legislador penal castrense a respeito desses crimes. Nós realçamos que foi exatamente a natureza do bem jurídico protegido que levou à classificação dos crimes. Quando nós começamos aqui, hoje, agora, a tratar dos crimes militares em tempo de guerra, nós temos que lembrar que também há uma classificação que se volta à natureza do bem jurídico protegido. A classificação dos crimes concerne a natureza dos bens juridicamente protegidos. Antes de entrar nessa sistematização, na tipificação feita, eu gostaria de lembrar que o crime militar, ele, na realidade, o crime militar, ele tem uma amplitude. O crime militar, em tempo de guerra, ele apresenta uma certa amplitude. Quando nós olhamos o artigo 10 do Código Penal Militar, eu citei, mas não li o que constava do artigo 10, ele diz: consideram-se crimes militares em tempo de guerra os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra. Ótimo. Nós vamos começar a ver daqui a pouco esses que estão especialmente previstos, especialmente tipificados para o tempo de guerra. Mas o inciso 2 diz: os crimes militares previstos para o tempo de paz. O que significa? Significa que, em tempo de guerra, nós temos todo o Código Penal, a parte especial, em aplicação. Nós temos os crimes militares tipificados para o tempo de paz e os crimes militares tipificados especialmente para o tempo de guerra. É interessante porque aumenta, numa primeira observação, nós poderíamos pensar que em tempo de guerra somente existiriam os crimes militares ali tipificados, mas não é verdade. Continuando o artigo 10, o inciso 3º diz: os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. É importante isso, porque nós falamos, naquele outro momento, no território nacional para mostrar a territorialidade ou a aplicação territorial do crime militar ou da justiça militar, a atuação territorial. E aqui nós vamos ver que também em território estrangeiro militarmente ocupado. Já aplicamos diretamente o nosso direito lá. B, em qualquer lugar, e aí é muito mais amplo, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou
de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-la a perigo. Em qualquer lugar. Como é que nós vamos ler isso? Na linha A foi dito, em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. E agora diz, em qualquer lugar, não importa. Nacional, estrangeiro. Quarto, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Eu gostaria de deixar claro que nós estamos exatamente tentando introduzir uma pequena alteração, neste caso aqui, porque o Código de 69 vai dizer guerra em tempo de guerra. E a nossa Constituição, ela vai determinar, quando autoriza a pena de morte, tempo de guerra declarada. O grande detalhe é que hoje as guerras nem são declaradas. Nós não vemos mais, o país tal declarou guerra para o país Y. Nós não vemos mais isso. Nós temos um outro tipo de início de guerra. E nós temos que atualizar a legislação para essas situações também. E isso aí vai ser o grupo que procede o estudo, está procurando também fazer esse tipo de atualização. Assim como vai atualizar em diversos crimes sexuais, introduzir outros. Realmente nós vamos atualizar o Código Penal Militar em relação àquilo que acontece realmente no Brasil e acontece na sociedade. Então, vejam os senhores que nós temos, por enquanto, no Código, essas expressões são as expressões com as quais nós trabalhamos. É claro que vamos trabalhar, se me perguntarem assim, a guerra não está declarada, mas tem todas as características de uma guerra declarada. Todo o envolvimento, todas as consequências. Apenas não houve a declaração, mas tem que ter sido considerado aqui no país como em estado de guerra. Nós estamos em guerra, através dos meios que a própria Constituição estabelece. Nós poderíamos aplicar, então, essa parte do Código Penal Militar? Sim, claro que sim. Nós poderíamos. É claro que nós temos que ver o que é que possibilita uma interpretação mais abrangente. O que quis dizer o legislador e o que significa aquilo que a situação fez mudar. Bem, dito isso, nós vamos ver que o Código Penal Militar, como nós já dissemos, ele vai fazer a previsão legal desses crimes militares, especialmente previstos para o tempo de guerra. Algumas questões são relevantes antes de nós entrarmos na análise da classificação dos crimes. Algumas questões relevantes, uma delas, a pena de morte. Nós sabemos que esses crimes que ali estão tipificados, eles têm penas rigorosas cominadas. É interessante notar que um crime simples, às vezes, aparece com uma pena de 15 anos de reclusão. Então, nós temos a pena máxima, que é a pena de morte, e nós vamos ver que ela é executada por fuzilamento. E nós temos outras penas. Nós temos um limite para a pena de reclusão, é verdade, mas esse limite máximo, ele está presente em muitos crimes, como, no máximo, morte, no mínimo, 30 anos de reclusão. Então, como a pena mínima. E o artigo 5º, o inciso 47 diz, não haverá penas de morte, da Constituição isso, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, e aí continua o preceito. É claro que todas as ocorrências relativas a um tipo de interpretação de uma norma desse tipo vai exigir de nós uma certa
coerência com o momento em que está ocorrendo e com aquilo que está prescrito. E nós temos sempre um tribunal, que é um tribunal constitucional, que serve para fazer esse tipo de interpretação. Nós aprendemos, quando estudamos hermenêutica constitucional, como é possível elargir conceitos constitucionais sem tocar na letra da Constituição. Então, isto, o nosso Supremo Tribunal Federal, é claro que ele sabe muito bem fazer. Apesar do sistema jurídico que nós temos, que é romanístico, apesar de um certo rigor que existe na norma legal, a interpretação da lei, da norma legal, vamos dizer assim, e da Constituição que é escrita, ela não é literal, ela não é gramatical literal, não deve ser gramatical literal. Isto é algo que está no passado já. Esse tipo de interpretação começa e termina nela. Não, nós começamos por ela, mas nós vamos fazer uma interpretação mais progressiva, mais adequada ao momento atual em que nós vivemos, aos conhecimentos científicos que nós temos hoje. Bem, agora nós temos outras questões relevantes para o tempo de guerra. Proibição da suspensão condicional da pena. Eu li hoje, na outra aula, na última aula, na penúltima aula, na segunda aula, eu disse que a suspensão condicional da pena, ela tem algumas condições.